1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vou ler novamente para um melhor entendimento de toda a igreja. O texto que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você crê que essa palavra é de Deus? Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Paizinho querido e Deus amado, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Muito obrigado. Que ela seja por semente plantada nos nossos corações. Nos ativa para o propósito nessa noite, Pai. Nesse início de noite, finalzinho de tarde. Nos ativa, Senhor, para a chamada, para aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos permanecer dormindo, ó Pai. Tomamos posse da palavra que diz: desperta, ó tu que dormes. Não queremos, Pai, estar mortos, meu Deus, para aquilo que o Senhor fez para nós vivermos. Tomamos posse da palavra que diz: ressuscita dentre os mortos. Porque nós queremos que Cristo nos esclareça. Vem nos esclarecer, Pai. Estamos dispostos a nos posicionar naquilo que temos que nos posicionar, a converter, Senhor, a sair da rota errada e entrar na rota certa, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Pai, nessa noite. Amém, amém, e graças a Deus. Amém? Queridos, você que está aí na sua casa, no carro, no escritório, não importa o local que você está, pega um papel e uma caneta, ou então um bloco de notas no celular, no computador, no notebook, no tablet, no iPad, não importa, anote, tá? Deus vai te entregar um código do reino, Ele vai te entregar uma chave, Ele vai liberar uma palavra que vai te destravar naquilo, em algo que você está precisando ser destravado, tá? Esse período de quarentena, ele bloqueou, ele travou pessoas em coisas específicas. Em outras pessoas, fortaleceu bloqueios. Olha que loucura isso. E o que é que a gente precisa? A gente precisa de alguém que nos desbloqueie pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero ser hoje um instrumento nas mãos de Deus para te desbloquear naquilo que você está bloqueado, para que você viva tudo aquilo que Deus fez você para viver, e nada seja por impedimento. Em nome de Jesus, o diabo ele vai tentar te parar, assim como ele usou Sambalate e Tobias para tentar parar Neemias, na obra que Deus tinha para que Neemias realizasse. Mas eles não conseguiram distrair Neemias, paralisar Neemias, nem bloquear Neemias. Neemias continuou avançando e avançou aceleradamente na obra, no propósito, naquilo que Deus queria que ele fizesse. E eu quero declarar que Satanás ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Você vai ser desbloqueado em nome de Jesus, e você vai fazer aquilo que Deus quer, você vai viver aquilo que Deus tem para você, e vai avançar, porque o Espírito que habita em você não é de retrocesso, não é de covardia, mas é de avanço, em nome de Jesus, amém? O tema da palavra de hoje é geração micro-ondas. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Aperfeiçoados. Olha que interessante isso. Deus tem nos aperfeiçoado domingo após domingo, através das mensagens aqui nos cultos online. E o tema da palavra de hoje é geração micro-ondas. Nós estamos em meio a pessoas, a uma geração que é extremamente imediatista. Quando você vai comprar de comida no micro-ondas, você coloca lá 30 segundos.
e você quer que a comida saia ali, quente, né? No ponto ali que você gosta que ela esteja. E muitas vezes, sabe o que é que acontece? O micro-ondas está um pouquinho velho, ou começa a dar sinalizar alguns problemas, e aqueles 30 segundinhos não funcionam mais. Aí você tem que colocar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Tem micro-ondas, você tem que colocar 3 minutos. E aí não é mais aqueles 30 segundos, você já fica impaciente. Rapaz, esse micro-ondas não presta mais não, tem que comprar outro. O micro-ondas ainda está esquentando a comida, só que você está agoniado, porque tem que esperar mais 30 segundos, ou mais 1 minuto. Isso define a nossa geração nos dias de hoje. É uma geração imediatista, é uma geração que quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Não tem paciência para esperar o processo. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele trabalha diferente do que a geração tem vivido nos dias de hoje. A geração de hoje é uma geração imediatista. Mas o Senhor é um Deus que trabalha em um tempo de preparação. O tempo de preparação, ele não está de acordo com aquilo que você quer, mas está de acordo com aquilo que Deus quer. O tempo de preparação está diretamente relacionado, não aquilo que você acha, mas o quanto você foi internamente preparado para viver o propósito e aquilo que Deus tem para você viver. Eu tenho ministrado esses domingos aqui. Você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém importante, você não é obra do acaso. O Senhor planejou você está aqui na terra porque Deus disse um sim na sua direção. E Deus não cria nada à toa. Tudo que Deus cria com um propósito. Então, você tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. É isso que você tem que entender. Por mais que você seja uma pessoa que tenha traumas, complexos, não acredite que você é importante, ou tenha dificuldades de acreditar que Deus te escolheu, não importa quais são os teus traumas e os teus complexos. O que você tem que entender é, o Senhor te criou, você é importante para Ele, e toda pessoa que Deus criou é importante para Ele. E toda pessoa importante para Deus foi feita para fazer grandes coisas. Então, o Senhor, Ele tem algo grande para fazer através da tua vida. Pode ser que você não enxergue, mas Ele tem. Ok? Pode ser que você não veja, mas Ele tem. É isso que você precisa compreender. Deus, Ele tem algo grande para fazer aqui na terra, através da tua vida. E todo algo grande começa com algo simples. Com um pequeno passo. Até chegar o momento de você gerar grandes frutos para o Senhor, existe um tempo de preparação. Não foi diferente com Josué, por exemplo. Josué passou um tempo de preparação, 13 anos de preparação. Olha, escute o que eu estou lhe dizendo. Não foram 30 segundos, foram 13 anos de preparação. Quando você vai ver a história de Moisés, que foi alguém também que realizou grandes coisas para Deus, você vai perceber que Moisés passou 40 anos sendo preparado em um deserto, e eu não estou falando do deserto que ele estava com o povo, não, isso foi antes dele iniciar a obra de libertação do povo de Israel no Egito. Ele passou 40 anos pastoreando, sendo preparado. Houve um tempo de preparação para que ele pudesse ali ser um instrumento nas mãos do Senhor para realizar algo grandioso, tremendo. Vai olhar a história de Jesus. Jesus passou 30 anos para poder começar a realizar coisas grandes. 30 anos de preparação para um ministério de 3 anos. Você consegue perceber como o tempo de preparação é tão importante quanto os frutos que serão gerados depois que Deus começar a te usar para fazer aquilo que Ele quer fazer? Agora, o grande problema aqui é que a maioria das pessoas, elas não têm discernimento do tempo de preparação e elas não se submetem
ao tempo de preparação. São duas coisas que você precisa sair daqui, dessa ministração, compreendendo. Você tem que discernir esse período de quarentena, tempo de preparação. Quem teve discernimento de que esse período de quarentena é um tempo de preparação, está bem mais preparado agora do que antes da quarentena. Escute o que eu vou lhe dizer, porque teve gente que discerniu, mas não se submeteu. Quando começou a quarentena, discerniu, isso é Deus querendo preparar a gente. Mas passou a quarentena todinha assistindo filme, jogando videogame, dormindo. Então, discerniu, mas não se submeteu. Então não adianta. Você pode orar aqui no culto e dizer, Senhor, muda minha realidade, faz algo acontecer, abre uma porta. Você pode orar, irmão, mas sua vida não vai mudar. Sabe por quê? Porque está faltando discernimento do tempo de preparação. E se tem discernimento, está faltando submissão. Você não está se submetendo à preparação. Porque antes de Deus construir externamente, Ele quer te construir internamente. Não adianta tu se preocupar com a aparência, se o que Deus está olhando é o teu coração. Então, primeiro Deus, Ele te prepara, para depois Ele iniciar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida e através da tua vida, pegou? Você está entendendo o código de sabedoria aqui, como é que funciona? Então não tem um pó do pilim-plim-plim, não tem uma varinha mágica. O homem vê a aparência. E aí você está preocupado em fazer acontecer, em ser o bambambam, em isso e aquilo. Mas internamente Deus está vendo que você precisa ser construído muito. Tem muita coisa aí interna que você não está preparado. Você não está preparado. Por isso que o tempo passa e nada acontece. Pastor, tem como reduzir esse tempo de preparação? Tem como reduzir. Se preparando. Tem como, pastor, aumentar esse tempo de preparação? Tem como aumentar. Como, pastor? Não se preparando. Conseguiu entender isso? Então, quanto menos você se prepara, quanto menos você discerne, quanto menos você se submete ao tempo de preparação, mais distante você fica do que Deus tem para fazer na tua vida e do que Deus tem para fazer através da tua vida. Quanto mais tempo você passa distraído, mais você distancia isso. Quanto mais tempo você passa fazendo coisas que Deus não disse para você fazer, mais você distancia isso. Mais você caminha em um caminho de frustração. Mais você caminha em um caminho de decepção, de depressão. Você precisa parar e ter um papo sincero com Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero saber para que eu estou aqui nessa terra, eu quero que o Senhor me ajude a eu me entender, porque eu estou querendo fazer coisas, eu estou querendo realizar coisas, mas eu nem me entendo, eu tenho me frustrado, eu tenho cansado, eu tenho me decepcionado. Eu quero me perceber como o Senhor me percebe. Eu não quero viver nada que está fora do meu propósito. Eu quero estar aqui nessa terra para viver integralmente, inteiramente, aquilo que eu nasci para viver. Você consegue entender isso? Quando Deus pensou em você, quando Deus gerou você nele, Ele estava enxergando um problema, uma crise. As pessoas olham para os problemas, elas olham para as crises, e elas não veem a hora de terminar. Ou então elas fogem do problema. A cultura do mundo faz as pessoas detestarem os problemas. Todas as vezes que você gera no seu coração um repúdio a problema, você foge do seu propósito. Porque o seu propósito está relacionado à resolução de um problema. Quando que o propósito de Moisés foi revelado?
quando Deus precisava de alguém para resolver o problema da escravidão do povo de Israel. Consegue entender isso? Moisés não discernia isso. Passou 40 anos sendo preparado para que a partir daí pudesse viver o propósito, que era a resolução desse problema. Então, a partir de hoje, não fuja do problema, vá para cima dele. O povo fugia do gigante Golias. Davi discerniu que não era para fugir, era para resolver. E ele partiu para cima do gigante. Ele comprou aquela briga. Ele disse, eu vou lá, eu sou um ungido. Olha só, o ungido, ele não foge do problema, ele parte para cima. Ele resolve. Está entendendo isso? Então a questão não é acabar os problemas. A questão é você solucionar os problemas. Todas as vezes que você pede uma oportunidade a Deus, Deus vai mandar um problema para você resolver. Pegou essa? Senhor, abre uma porta para mim, Ele vai mandar um problema. Senhor, libera uma bênção para a minha vida, Ele vai mandar um problema. Porque o problema precede a bênção, o problema precede a oportunidade, o problema precede o propósito. Então, a partir de hoje, não fuja de problema, ame os problemas. Quando você vê um problema, ninguém está resolvendo, bata no peito e diga, eu resolvo. Deixa cá que eu resolvo. Eu fui feito para resolver problemas. Então, a cultura do mundo vai fazer você ser preguiçoso. A cultura do mundo vai fazer você fugir de problemas. A cultura do mundo vai conduzir você para as distrações. Quem vive na cultura do mundo não vive propósito. Quem vive a cultura do mundo vive fora de uma vida com sentido. Porque uma vida com sentido é uma vida no propósito, é uma vida de resolução de problemas. Se você é alguém que resolve problemas, você vai ser promovido na empresa que você trabalha. Se você é alguém que resolve problemas, a sua empresa não vai falir. A sua empresa vai crescer, vai se destacar no mercado, porque você enxerga o problema dos seus clientes e você resolve. Consegue entender isso? Qual é a empresa que não tem cliente? É a empresa que não resolve problema nenhum. Você quer que os clientes resolvam o seu problema, por isso que a sua empresa vai falir, porque você quer que os outros resolvam o seu problema, e você não resolve nem os seus problemas. E aí você diz, meu Deus, como é que pode? Fulano está sendo abençoado e eu não estou sendo abençoado. Senhor, como é que pode? Eu estou na igreja todo dia. Senhor, eu escuto pregação. Senhor, eu estudo, eu leio o livro. Mas você foge de problema. Então você nunca vai ser abençoado. Porque o problema precede a bênção. Todo problema que você resolve, você recebe uma bênção pela resolução daquele problema. E todas as vezes que você resolve um problema com cara feia, resmungando, murmurando, com obrigação, por obrigação, a bênção é transformada em maldição. Porque você não valoriza. Você tem a bênção, mas você troca ela por um prato de lentilhas. Então, de que adianta você ser um Esaú, um abençoado por Deus, se você não consegue valorizar a bênção que Deus liberou para você, porque você não tem percepção de propósito? Entendeu? Então você precisa olhar para dentro de você, porque a questão não é a faculdade que você tem, a questão não é a roupa que você veste, a questão não é o carro que você anda, a questão não é o dinheiro que está na sua conta, a questão é o que está dentro de você. É o que está na tua cabeça. A questão é o que está dentro. Você está preocupado em mostrar as coisas para os outros no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Você está preocupado com o elogio do seu pai e da sua mãe, com os comentários nas suas publicações. Mas sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Ele está dizendo, o homem vê a aparência, mas eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então não adianta você ter os aplausos e o aval do homem, se você tem a reprovação de Deus. Você vai ser uma pessoa vazia. Você pode até ter algo, mas você vai ser depressivo, insatisfeito e vazio, porque o que te preenche é o teu propósito.
é o que Deus te fez para viver. E para isso, você não pode fazer parte da geração micro-ondas, você tem que entrar no processo. Porque no processo, as mãos do oleiro vão amassar você. E aí, se você não tem discernimento, você vai dizer assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu faço tantas coisas para Ti, e eu estou vivendo esse problema. Aí você não está discernindo. As mãos do oleiro estão amassando você. É a mão do oleiro preparando o barro para o vaso que ele quer fazer. Entende isso? Então há um tempo de preparação. Josué 13 anos. Moisés 40 anos. Jesus 30 anos. Vamos para a história de Davi. Os estudiosos relatam que Davi, ele foi chamado ali com 10 a 13 anos de idade. Olha que loucura isso. Quando Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, ele diz: Deus me mandou aqui. Tem um rei aqui para eu escolher, para ungir. Cadê teus filhos? Aí Jessé começa a pegar aqui os filhos mais velhos. Não vem nem na cabeça de Jessé Davi, porque Davi era o mais novo. E tinha algumas questões familiares aí problemáticas. E aí Jessé começa a pegar aqui, está aqui esse aqui. Aí Deus fala no ouvido de Samuel: esse aí não. Aí Samuel passa. Aí Jessé, está aqui esse outro. Aí Deus fala no ouvido de Samuel: esse aí não. Aí Samuel passa. Aí Jessé, está aqui esse outro aqui. E aí Samuel: não, esse aí não. Deus está dizendo que não, passa. Cadê? Tem outro filho. Está faltando algum. Olha gente, como isso é forte. Davi, 10 anos para 13 anos de idade, uma criança. Uma criança, que tremendo isso. E Deus chama Davi ali, ainda novo. Por quê? Porque ele queria preparar Davi para as grandes coisas que ele queria realizar, que ele ia realizar, que já estava decidido, Deus ia fazer, e ponto final. E ele escolhe pessoas para realizar aquilo que ele decidiu fazer. Aí quando você vai ver Davi gerou a linhagem para que Jesus viesse. Isso é tão forte que Davi é o camarada que consegue adentrar na história do Novo Testamento. Porque Jesus ficou conhecido como filho de Davi. Gente, olha que fantástico isso. Quem era Davi? Aquele que as pessoas olhavam e diziam: esse aí não. Quem era Davi? Era o aparentemente rejeitado. Aquele que ninguém dava nada por ele. Só que Deus o escolheu. Deus o criou. Deus disse um sim na direção dele. E sabe o que é que Deus queria apenas? Que ele se submetesse ao tempo de preparação. Porque de 10 a 13 anos de idade, ele recebeu a unção ali de Samuel, mas ele já reinou ali? Não, havia um tempo de preparação. Quem é que estava no trono? Saul. Por que ele não permaneceu no trono? Por quê? Porque aparentemente ele era um bom rei, mas interiormente ele não estava de acordo com o que Deus tinha. Então, quem dentro não tem a aprovação de Deus, perde até aquilo que conquistou. Entendeu isso? Porque tem gente que se dedica no começo, quando começa a conquistar as coisas, se desvia. Se preocupa não, irmão. Se preocupa não, porque se tu é um desses, tu vai perder tudo que tu conquistou. Acabou-se. Ou então se arrepende agora. Ou então tu faz um teste para ver se é verdade. Foi assim com Saul. Não aconteceu do dia para a noite, não. Primeiro começou a vir demônios atormentar ele. Olha aí. Olha aí. Espera para você ver se não vem demônio te atormentar também. O homem vê a aparência, mas Deus vê o que está dentro. Davi iniciou um processo, um tempo de preparação. Pastor, quanto tempo durou o tempo de preparação de Davi?
Deixa eu te dizer uma coisa. 30 segundos aqui não foi. Você está entendendo isso? 30 segundos aqui não foi. Você tem que discernir. Você tem que se submeter. A Bíblia vai falar em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 3. Olha aí. Dizendo o seguinte, 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Verso 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos ele reinou. Então tu imagina, se foi com 10 anos, para 30 demorou 20, o tempo de preparação. Se foi 13 anos, 17. Então, de 17 a 20 anos, foi o tempo de preparação de Davi. E aí você quer que as coisas aconteçam na sua vida do dia para a noite. Aí quando não acontece, você desvia. Aí quando não acontece, você sai falando mal da igreja. Aí quando não acontece, você desanima. Por quê? Porque você é a geração micro-ondas. Você não entendeu o propósito ainda. Você está vivendo na cultura do mundo. O que é que você precisa? Você precisa pegar o código de sabedoria, criar vergonha na cara, e a partir de hoje, não viver mais do jeito que você quer, mas viver do jeito que Deus quer. Porque Deus sabe. Ele sabe o que Ele fez você para viver e para fazer. E Ele fez você para dar muitos frutos, frutos grandes, frutos suculentos, frutos extraordinários, enquanto você estiver aqui na terra. Agora, para chegar esse tempo de frutos tremendos, de resultados de impacto, você tem que passar pelo tempo de preparação. Discernir e se submeter. Discernir e se submeter. Veio a crise, glória a Deus, crise é bênção. Crise é bênção. Porque crise aumenta o processo de preparação. Veja a gente aqui como igreja. Em 2 meses, fomos muito mais preparados do que em todos os anos de igreja. Por quê? Porque tem um pastor que discerniu e se submeteu ao processo de preparação. Você, nesses 2 meses de crise, você discerniu, você se submeteu. Você está mais preparado, você está mais desanimado, está mais perto de Deus, está mais distante de Deus. Entende isso? Não adianta você ter o melhor pastor, você ter a melhor igreja, você ter a melhor oração na sua cabeça, derramar 1 litro de óleo de unção na sua cabeça, se você não se posicionar, não tomar as rédeas da tua vida, não tomar a direção, o volante, e tomar a decisão correta. Não adianta. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Ou você desperta, ou você morre. Se você não despertar, Deus não faz. Se você não se inconformar, não transforma. Porque o processo de transformação começa com a inconformação. Se você não renovar a mente, não transforma. Porque a renovação da mente é que resulta na transformação. E essa transformação só acontece se gerar uma indignação aí dentro de você. Mas enquanto você colocar a culpa no coronavírus,
enquanto você colocar a culpa no presidente, no governo, enquanto você colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, enquanto você ficar colocando a culpa na sua esposa, enquanto você ficar colocando a culpa no seu marido, enquanto você ficar arranjando um culpado para justificar a falta de resultado, a vida improdutiva que você tem vivido, não transforma. Você vai continuar na vida desgraçada que você tem vivido. Ou você desperta ou você morre. Não tem para onde correr. Até os problemas que você resolve, quando você recebe bênção, é transformado em maldição. Por quê? Porque você resolve o problema resmungando, murmurando com cara feia. Tem que renovar a mente, irmão. Porque se tua mente renovar hoje, você vai resolver problema sorrindo. Você vai resolver problema dando glória a Deus. Por quê? Porque problema é sinal de bênção. Quando você resolve um problema, uma bênção te alcança. Entendeu aí? Você está pegando a chave. Você entendeu o código de sabedoria. Começa a resolver problema dentro da tua empresa. Se tu não for promovido, tu vira sócio. Está entendendo isso? Você que é empresário, começa a resolver problemas no mercado que você está inserido. Não vai ter para ninguém. Os concorrentes vão ficar tudo para trás. Agora você quer ganhar dinheiro sem resolver problema, irmão? Você vai perder o dinheiro que você já tem. Pegou aí, está entendendo isso? Faz parte da obra. É um obreiro na casa do Senhor e não quer resolver problema, está fugindo de problema, vai morrer. É por isso que você não sustenta na obra, você entra e sai da obra, entra e sai, entra e sai, entra e sai. É uma marionete nas mãos de Satanás. Porque quando enxerga um problema, não vai para cima, fica fugindo. Olha para o que tem que fazer, é um peso, é uma carga. Chega, sente assim um negócio ruim só de pensar naquilo que tem que fazer. Que é isso? Crente frouxo, que não entendeu o propósito. Porque se tivesse entendido o propósito, batia no peito, que nem fez Isaías e dizia: eis-me aqui, usa-me a mim, para resolver esse problema que ninguém quer resolver. Entendeu? Sabe o que é que Deus faz? Ele te promove no propósito. Essa é a diferença de quem Deus usa para fazer grandes coisas e de quem continua escondido como um covarde, sendo um antagonista da sua própria história. Camarada luta contra ele mesmo. Ele se autodestrói. Ele é o seu principal mal. Mas ele não enxerga isso. Ele é o Adão que culpa a Eva. Ela é a Eva que culpa a serpente. Ah é? Pois então sai do jardim. O quê? Perde o que tu já ganhou. Se distancia de Deus. As dores aumentam. Para conseguir conquistar alguma coisa, tem que ralar muito. A morte vai te visitar todos os dias da tua vida. Dentro da tua casa, filho vai lutar contra filho, a contenda vai se instalar, isso será a tua realidade. Você está pegando o código aí, irmão? Está conseguindo entender isso? Davi passou de 17 a 20 anos. O Senhor pegou ele lá criança. Passou de 17 a 20 anos, tempo de preparação. Passe o tempo que for necessário, discirna, se submeta ao tempo de preparação. Faça a leitura correta de cada situação, se torne um homem melhor diante de Deus, se torne uma mulher melhor diante de Deus. Consequentemente, você vai se tornar um melhor marido. Consequentemente, você vai se tornar uma melhor esposa. Consequentemente, você vai se tornar um melhor filho. Consequentemente, você vai se tornar um melhor funcionário. Consequentemente, você vai se tornar um melhor empreendedor. Consequentemente, você vai se alinhar com o plano de Deus, com o plano que Deus tem para você aqui. E acabou-se, irmão. Porque a tua felicidade, o teu sucesso, está diretamente relacionado ao quanto você está alinhado com o propósito e com aquilo que Deus tem para você aqui nessa vida. Entendeu? Eu estou indo 50%, porque os outros 50% é contigo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Daqui a pouco a gente está voltando os cultos. E eu já quero profetizar. Você vai estar aqui nesse altar, do meu lado, dando testemunho.
Anota aí no teu caderno, no teu bloco de notas, a data de hoje, o tema do culto, a palavra que Deus está falando com você. Porque quando você estiver aqui nesse altar, você vai lembrar da chave que Deus entregou na tua mão hoje. Que virou na tua direção. E abriu uma porta e ressignificou a tua vida. Amém? Você recebe? Então fica de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se for para subir nesse altar, para não transformar, eu nem subo. Eu nem subo, irmão. Porque eu não quero estar aqui para bater ponto, não. Eu quero subir aqui para transformar. E eu sei que tem gente aí nesse culto hoje, que a sua vida não é mais a mesma. Aleluia.